Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Eliane Girão. Antes de me apresentar, eu gostaria de parabenizar a OAB de São Paulo pela iniciativa desse grande projeto, que é o primeiro Congresso Estadual Online de Coaching e Gestão Jurídica de São Paulo. Parabéns de verdade. Esse projeto, principalmente nesse nosso momento, né, de pandemia, ele vai ser um projeto extremamente importante para o nosso segmento, para a advocacia de São Paulo, para a advocacia brasileira, porque o objetivo desse projeto é justamente auxiliar o advogado empreendedor em temas pertinentes à gestão, que são ferramentas importantes, né, que estaremos compartilhando aqui, para que o advogado empreendedor possa desenvolver melhor o seu trabalho, seja no escritório de advocacia, seja num departamento jurídico, num órgão, uma associação, enfim. Então, mais uma vez, muito obrigada, parabéns ao nosso presidente Caio Augusto, toda a equipe da OAB de São Paulo. Quero parabenizar também o nosso presidente da Comissão de Coaching, Fernando Borges, e a vice-presidente Maria Olívia. Realmente, vocês são pessoas que fazem as coisas acontecerem, então eu estou muito feliz e muito orgulhosa, principalmente por estar aqui numa grade de gigantes, de profissionais que realmente sabem o que estão dizendo, são autoridades nos temas que estão trazendo. Então, para mim, é uma alegria e uma grande honra poder estar aqui compartilhando um pouquinho do meu conteúdo e a minha história com todos vocês. Muito obrigada. Agora sim, o meu nome é Eliane Girão, eu sou mãe da Rafaela e do Henrique, sou esposa do Edson Fernandes, sou empresária, atuo com administração de empresas, eventos há bastante tempo. Há 19 anos eu iniciei a minha carreira no segmento jurídico, comecei implantando e vendendo software de gestão para escritório e departamento jurídico, comecei a minha empresa, ESG Corp, no quarto da minha casa, com uma cadeira de cozinha, um computador montado e muita vontade de fazer alguma coisa diferente, muita vontade de empreender, muita vontade de aprender e compartilhar tudo aquilo que eu já tinha de conhecimento, especialmente nesse segmento, que é o segmento jurídico. A gente vai falar hoje sobre o porquê criar uma comunidade, né? E por que criar uma comunidade, uma tribo, é a melhor estratégia no mundo do marketing digital. Então, voltando um pouquinho para a minha história. A primeira estratégia foi desenhar e criar um nicho, né, de atuação. Isso é muito importante. Se você é um advogado e quer empreender e não sabe por onde começar, primeira dica, faça aquilo que você gosta de fazer, né? Procure uma área, um nicho de atuação que você goste de atuar, procure um tema, um assunto que faça o seu coração cantar, porque isso vai facilitar bastante as coisas. E por que essa dica é muito importante? Porque empreender não é fácil. Né? O empreendedor, a partir do momento que você decidiu, você se formou, você estudou vários anos, conseguiu a OAB e você decidiu que você não quer ser um advogado técnico. Você não quer atuar simplesmente na área trabalhista, tributária, criminal. Não, você quer empreender. Então, além de ser bom tecnicamente, você vai precisar minimamente de algumas ferramentas para começar a empreender. Então, aqui fica a minha primeira dica, né? Buscar uma área, um nicho, né? Como eu fiz, eu decidi empreender no segmento jurídico. Então, o advogado seria o meu avatar, trazendo para o mundo digital. O que é avatar? Avatar é o perfil desejado do seu cliente ideal. Então, no mundo digital, a gente chama o cliente ideal, que é aquele nosso possível cliente, o cliente perfeito, a gente denomina persona ou avatar.
avatar é uma gíria muito utilizada hoje no mundo do marketing digital, porque você idealiza, né, aquele cliente que realmente vai te ouvir, aquele cliente que vai te contratar, que vai debruçar com você no projeto e vai, enfim, te ajudar a desenvolver muito bem o seu trabalho. Então, para mim, o meu avatar ideal, a minha persona ideal é o advogado empreendedor que objetiva implementar ferramentas de gestão, marketing digital é uma delas, né, como auxílio à melhoria e desenvolvimento do seu próprio trabalho. Enfim, aquele advogado que tem uma mentalidade aberta e que quer receber tecnologia, finanças, sistemas, marketing, enfim, recursos humanos e todas as outras áreas, né, que somadas vão auxiliá-los na condução do seu trabalho, do seu projeto, enfim. Então, o meu avatar ideal é aquele cliente que realmente sabe que ele precisa muito do meu trabalho e que vai me ajudar a implementar o projeto. Então, a minha dica primordial aí, para você que vai começar a desenhar, além de criar a comunidade e desenhar, escrever o nicho que você vai atuar, é você também escrever quais são os dados demográficos do seu avatar ou da sua persona, né? Então, qual a faixa etária desse público, preferencialmente, se você souber, se você conhecer, qual é a região, né, demográfica desse avatar, se é em São Paulo, se você vai querer atuação nacional, isso é muito importante, parece uma bobagem, mas não é. Outra coisa interessante que eu aprendi faz tempo, é importante você saber se você quer ser grande ou pequeno. Isso também vai determinar e vai te ajudar na hora que você vai escrever os dados demográficos do seu avatar. Porque aí você vai buscar um perfil de tamanho de empresa, de cliente que você deseja atingir. Sexo também parece uma bobagem, mas é importante, né? Existem profissionais que gostam de trabalhar com pessoas do mesmo sexo. Então, às vezes a mulher é gestora de um departamento jurídico e ela quer se relacionar com advogadas do sexo feminino, porque terão assuntos mais, enfim, de conexão, filhos, marido, vários afazeres, enfim. Então, isso parece um detalhe, mas não é. É extremamente importante que você defina também o sexo do seu avatar. Isso não significa, dentro da sua estratégia, que você não atenda o outro sexo, não é isso que eu estou dizendo. Se você quiser atender homens e mulheres, não tem problema, mas é importante que você saiba qual é o foco, aonde você vai colocar a sua maior energia. Eu até fiz uma colinha aqui, idade, sexo, a profissão, né, desses profissionais. É importante você ter minimamente um conhecimento técnico sobre essa área, sobre o perfil desse profissional. É importante também você identificar o tamanho, como a gente disse, e se você quiser estender esse nível de detalhe, melhor ainda. Se você começar a identificar, por exemplo, partido político, religião, etc., muito melhor. Lembrando que, para fazer um trabalho de marketing, é importante que você não cite normalmente esses assuntos, esses dados que possam trazer divergência, isso desconstrói e desconecta. Futebol, enfim, evitem esse tipo de assunto. E outra dica muito importante também, quando você está desenhando o seu avatar, é você procurar identificar quais são as dores do seu avatar. Nossa, mas como assim, Eliane, as dores do meu avatar?
Você, como advogado, normalmente você vai entrar para resolver o problema de um escritório, de um departamento jurídico, enfim, de uma empresa. Então, é importante você identificar quais são os problemas que você pode ajudar aquele jurídico a resolver, né? Existem alguns ditados por aí, né, que sempre falam, né? O problema é a solução. É exatamente isso. O problema do meu avatar é a solução para o meu negócio. Então, se eu conseguir criar produtos e serviços que vão resolver os problemas de outras pessoas, certamente eu vou ter muito mais chances de conseguir trabalhar melhor e desenvolver melhor o meu negócio como advogado e o meu escritório de advocacia. É importante também você perceber algumas situações também que são desprezadas quando você vai fazer uma análise SWOT, resumindo, né, análise SWOT, quando você vai mapear o seu mercado, iniciar um projeto de desenvolvimento de marketing para entender o perfil do seu cliente, dados demográficos, etc. Vale a pena você perceber e ter bastante sensibilidade para identificar algumas coisas muito sutis. Por exemplo, o seu avatar, ele tem problema com o tempo? Ele tem falta de tempo? Então, o que você pode fazer para ajudá-lo, né, a resolver esse problema? O que você pode fazer, por exemplo, para agilizar, automatizar um processo, né, de trabalho que vai trazer mais tempo para ele? Olha que bacana, isso é extremamente importante. Muitas vezes, falta de visão do seu avatar para determinados assuntos. Então, você entra ali para resolver aquele gap e consegue solucionar um problemão para ele, porque você estudou, você se especializou no determinado assunto e você veio e trouxe a solução. Outra coisa interessante, você conseguir mostrar resultados, você conseguir medir os resultados do seu trabalho e apresentar isso para eles. A gente costuma chamar isso de KPI, né? KPI é tudo que você consegue desenhar num gráfico, num papel de pão e consegue mostrar, olha, custaria tanto, custou tanto, eu economizei tanto. Isso é muito importante. O advogado, ele não foi treinado, né, para fazer marketing. Ele não teve essa matéria na faculdade, não teve administração também, e é por isso que nós estamos aqui, né? Essa equipe gigante de professores que falarão sobre temas extremamente importantes para a condução e melhor gestão no desenvolvimento do escritório para o advogado. Mas voltando aqui, para não perder o foco, então é importante você ajudar o seu cliente, criar autoridade, se ele é ansioso, tudo isso vale a pena você mapear para que você consiga trabalhar e desenvolver melhor um relacionamento com esse seu avatar, né? Gestão de tarefa, falta de controles. Então, se você tem um software de gestão, você pode compartilhar isso com o seu cliente ou sugerir, né, que ele adquira um software. Tem tantos aí no mercado e eu acho que é fundamental hoje em dia, né, você conseguir controlar os processos minimamente, que seja numa planilha de Excel. Isso é fundamental e faz total diferença. Gestão de tempo, falta de dinheiro, enfim, qualidade de vida, se ele gosta de viajar, se ele gosta de comer bem, se ele gosta de comer bem, quais são os restaurantes que ele frequenta, porque você pode pensar que esses são assuntos e detalhes bobos, mas não são. Esses detalhes são informações que você vai adquirir para se conectar melhor, para desenvolver melhor um trabalho, enfim, uma conversa com o seu cliente. Lembrando que as pessoas compram de pessoas. Então, se você tem assuntos, né, parecidos, assuntos, enfim, que possam te conectar com o seu avatar, não despreza isso. Séries, livros, como eu disse, viagens, cachorros, todos esses assuntos que possam te conectar
e possam te ajudar no desenvolvimento de um relacionamento com o seu cliente, utiliza dessas ferramentas, que isso vai te ajudar, vai fazer com que a relação fique mais leve, fique mais agradável, já que as pessoas compram de pessoas. Comer bem, é importante também você buscar conteúdos relacionados àquilo que você vai desenvolver. Então, se você decidiu que você quer empreender na área trabalhista, é importante que você acompanhe muito bem e se desenvolva nessa área. É importante que você seja uma autoridade. E para isso, não necessariamente você vai construir uma autoridade de um dia para a noite, não é isso. Você vai construir de acordo com o que você viver, com o que você experimentar, e ali você vai experimentar junto com o seu cliente, muitas vezes, o que você estudar, os eventos que você participar, enfim, tudo que puder nutrir, né, a sua carreira com esse tema vai ser importante para que você se torne uma autoridade. Além do conhecimento, é importante você, no seu plano de desenvolvimento de negócios, de atuação no marketing digital, é importante você fazer um trabalho direcionado às redes sociais, né? Hoje em dia, quase todas as pessoas, né, principalmente no âmbito profissional, estão na internet, estão no celular. Se você está aqui agora assistindo esse congresso online, é porque você tem uma ferramenta, um computador, um celular, e você tem uma conexão com a internet. Então, esse próprio momento aqui é a prova viva do que eu estou dizendo. Hoje, as pessoas estão muito mais conectadas, estão na internet. Então, como que você pode fazer para chamar a atenção dessas pessoas? Primeira coisa, criando conteúdos de qualidade para o seu avatar. Então, você identificou qual é o seu nicho, você quer ser um advogado especialista na área trabalhista, você desenhou o seu avatar, que é a persona, ou seja, o seu cliente ideal, e agora você vai começar a criar conteúdo para nutrir essas pessoas com a sua informação, né? Você vai escrever artigos, você vai fazer vídeos, você vai fazer lives, você vai criar e-books, você vai criar, enfim, buscar oportunidades para fazer palestras, comitês, você pode até se oferecer para levar um conteúdo bacana para dentro do departamento do seu cliente, né? Então, por exemplo, agora, né, a gente está em meio a tantas medidas provisórias, usando essa analogia da área trabalhista, né, parece a dança do doido, que cada hora aparece uma medida provisória diferente. Então, é importante que você segure na mão do seu cliente e esteja com ele nesse momento, né? Se oferecer para fazer, agora pessoalmente não, mas você pode, por exemplo, criar um conteúdo bacana e oferecer esse conteúdo para o seu cliente, para que ele esteja a par do que está acontecendo. Normalmente, os departamentos jurídicos, eles precisam estar alinhados a todas as regras da empresa, a todas as áreas, enfim, eles precisam gerir não só os processos, mas as pessoas, o negócio, precisam estar alinhados junto com os presidentes, os pares, etc. Então, muitas vezes ele não tem tempo de ficar acompanhando essa quantidade excessiva de mudanças com medidas provisórias que estão acontecendo. E aí entra o advogado que quer realmente se destacar. Você pode se oferecer, como eu disse, para gerar conteúdo e nutrir o seu cliente com conteúdos de qualidade sempre, né? É importante que as fontes sejam sempre muito seguras antes da informação ser transmitida. E é importante que você treine, né? Ninguém estava apto para viver a situação que nós estamos vivendo hoje, né? Ninguém no mundo sabe exatamente o que vai acontecer no mês que vem. Então, a minha dica para você agora é que você faça alguma coisa. É nesse momento que o seu cliente ou que o seu prospect vai perceber que você realmente tem algo diferente para proporcionar a ele.
né? É importante que ele perceba que você está ao seu lado, que você está buscando soluções para ajudá-lo, não só com o trabalho, mas também, né, com assuntos leves, como a gente falou anteriormente. Então, tudo isso que eu disse para você está atrelado a essa questão da criação de uma comunidade, né? O ser humano, ele não nasceu para viver sozinho, né? Mesmo lá na Idade das Cavernas, existiam as tribos, né? Sempre foi assim. Estar em comunidade, em tribo, faz parte da sobrevivência, né? O ser humano, ele precisa de uma comunidade para conseguir se manter vivo. Sempre foi assim desde quando viemos aqui para esse mundo. Só um minutinho. Então, basicamente, o caminho é esse: identificar qual é o seu nicho de atuação, a área que você quer atuar, identificar os dados demográficos do seu avatar, pesquisar. Aqui fica uma outra dica, mais uma, né? É importante você cadastrar essas pessoas, esses prospects ou esses clientes em uma ferramenta de controle de contatos que a gente chama de CRM, né? Que, resumindo, é uma ferramenta de gestão de contatos. Se você não tiver condição financeira, você pode fazer esse controle num Excel, no caderno, enfim. É importante que você tenha os dados do seu cliente, dados básicos, como nome, endereço, sexo. Se você conseguir listar esses dados demográficos que a gente falou antes, se você conseguir mapear e colocar isso na lista ali de informações sobre o seu cliente, isso vai te ajudar bastante. Data de aniversário, enfim, o que ele gosta, o que vai ajudá-lo no desenvolvimento do trabalho dele, seja pessoal, seja profissional. É muito legal quando você identifica projetos e sonhos do seu avatar e você consegue realizar. Eu mesma fiz muito isso. E isso realmente fortalece as conexões entre as pessoas. Porque, na verdade, tudo que a gente faz não é só profissionalmente, né? Existe também a questão pessoal. Você acaba se apegando. Muitos prospects que se tornam clientes acabam se tornando amigos e aí aquilo vai ficando bacana. E essa é uma vantagem muito grande da comunidade, da tribo, né? Quando você começa a criar possibilidades para que essas pessoas se conectem e para que essas pessoas se ajudem, é incrível, né? O meu exemplo, eu implantei software em escritórios de pequeno, médio, grande porte no Brasil inteiro. Eu batia de porta em porta, apresentava o produto. Muitas vezes eu instalava a ferramenta, imagina isso, lá em 2001. Não existia a parafernália tecnológica que a gente tem hoje. Então, tinha que ser um trabalho. Não existia, inclusive, a internet, né? Que eu pudesse vir aqui e falar, olha, pessoal, tem uma ferramenta que vai controlar os seus processos, vai ajudar você a ter tempo, vai trazer KPIs. Não existia isso. Então, o trabalho tinha que ser de porta em porta mesmo. Você tinha que pegar o cliente numa lista, seja da OAB, seja da ASP, enfim, você buscava aquele cliente, anotava ali, ligava, era o telemarketing mesmo, era esse o trabalho que eu fazia, ligava, burlava a secretária, que muitas vezes estava treinada para não atender telemarketing, conquistava lá a confiança e a simpatia da secretária para conseguir agendar aquela reunião. Feito isso, você ia no cliente, instalava a ferramenta, muitas vezes eu pegava processos, cadastrava os processos para mostrar para o cliente como ia funcionar a ferramenta, e aí depois eu tinha que voltar outras vezes
para apresentar esse mesmo software para outros sócios. Então, era um processo bem longo, o processo de venda, né? Esse processo que eu acompanhei na minha geração, lá na década de 2000. Antes eu já trabalhava com vendas, mas eu estou trazendo agora para o segmento jurídico para ficar um pouco mais claro para vocês qual foi o meu trabalho e algum exemplo que eu possa trazer aqui para vocês também utilizarem no negócio de vocês. Na verdade, esse era um trabalho muito complicado, né? Porque exigia a presença física da Eliane Girão. Então, eu agendava a reunião, ia lá, instalava o software, apresentava o software, cadastrava os processos, e aí algumas vezes eu tinha que voltar num outro dia para apresentar para mais um sócio, porque a agenda é sempre complicada. Por um lado, era cansativo, era um trabalho complexo, né, que demandava bastante tempo, energia e dinheiro. Mas, por outro lado, isso também me trouxe o resultado do que eu tenho hoje. Né? Hoje, eu me considero uma pessoa conhecida no segmento jurídico, não só pelo fato de estar nas redes sociais, mas também por ter feito um trabalho pessoal, olho no olho, com muitos advogados aqui no Brasil inteiro, porque esse trabalho foi feito no Brasil inteiro. Então, em 2001, eu comecei lá minha carreira, na minha casa, implantando software jurídico. Eu comecei a perceber que o advogado, se ele comprasse simplesmente a ferramenta e não implantasse, né, com as metodologias corretas, com o mínimo de foco na gestão de projetos, né, com, enfim, mínimo de discernimento com relação a essa conduta, né, e informações sobre gestão de um projeto, que todo projeto tem começo, meio e fim. Então, vou implantar um software de gestão, né? O que eu vou precisar de procedimentos, eu vou precisar treinar a minha equipe, eu vou precisar ter um ambiente de TI adequado para conseguir rodar essa ferramenta. Então, eu comecei a perceber que tudo isso eram situações que colocavam em risco a minha venda, porque era um software de assinatura anual. Então, mesmo que eu conseguisse vender a ferramenta no primeiro ano, se o cliente não implantasse a ferramenta, ele não renovaria no ano seguinte. Então, eu comecei a perceber que se eu criasse algumas ferramentas para ajudar o meu cliente a implantar esse software, certamente no ano seguinte ele renovaria mais facilmente. E aí no começo foi muito difícil, porque já era difícil vender o software, ainda mais fazer o advogado implantar o software e ainda pagar por isso. Eu trabalhei muito e muitas vezes de graça para conseguir fazer esse advogado utilizar a ferramenta. Eu cheguei até a cadastrar processos no final de semana dos meus clientes, e isso é verdade. Eu tenho muitos clientes aqui em todo o Brasil, pessoas que me conhecem, que trabalharam comigo e sabem que o que eu estou falando é verdade. Isso também é muito importante, você sempre falar a verdade. E aí eu vou aproveitar aqui o gancho para falar para vocês sobre uma forma muito legal de se conectar às pessoas através da internet ou numa palestra, enfim. A gente chama de gatilho da história. Eu estou aqui contando para vocês a minha história. Né? Provavelmente quem está interessado nesse tema está ouvindo a minha história e está assimilando algumas coisas interessantes que eu compartilhei aqui. E certamente algumas pessoas estão até anotando essas informações para copiar, para usar também. Então, a ferramenta, o gatilho, na verdade, da história é um gatilho mental muito importante e muito utilizado no mundo dos negócios. Né? Quem não gosta de ouvir uma boa história? Né? Isso é humano também. O ser humano sempre gostou de ouvir histórias, seja dos nossos pais, seja nos livros, nas novelas, nas séries, nos filmes, né? Tá aí a indústria cinematográfica que não me deixa mentir.
milionária, né? Porque as pessoas realmente adoram uma boa história. A própria Bíblia tem muita história, né? E é importante, só que reforçando aqui, é importante você colocar a verdade na sua história. Percebam que eu estou aqui, eu não treinei para contar a minha história, porque ela é verdadeira. Então, quando eu conto uma história, quando eu compartilho uma história verdadeira, essa história ela vem com uma riqueza de detalhes que só quando você está falando a verdade que isso pode acontecer. A pessoa que está do outro lado, você que está aí do outro lado, certamente está acreditando no que eu estou dizendo, porque eu estou colocando detalhes, né? E mais legal ainda quando você consegue contar essa história envolvendo outras pessoas. E aí entra um outro gatilho que a gente chama de prova social. Não existe gatilho mais importante do que alguém falar sobre você, falar sobre o seu trabalho. E se esse alguém é um cliente, esse é um gatilho muito poderoso, que certamente vai te ajudar a conquistar novos clientes. Então, se você mapeou a sua área, seu nicho de atuação, se você desenhou o seu avatar, né, com todos os dados demográficos, se você criou conteúdo, né, se você estudou para gerar conteúdo e você quer compartilhar com o seu cliente esse conteúdo através das redes sociais, eu sugiro que você treine, que você comece agora mesmo, contando uma boa história para se apresentar, né? E se você tiver clientes que já utilizaram a sua ferramenta, peçam um depoimento, né? Nada vende mais do que isso. Existem alguns outros gatilhos também muito importantes que vale ressaltar aqui, que também vão te ajudar, né, na conexão, na criação de comunidade, de autoridade, etc. Mais um deles é o gatilho de reciprocidade, né? Nós, seres humanos, nós somos intuitivamente pessoas recíprocas, ou seja, a gente quer recompensar algo de bom que fizeram com a gente. Então, se você fizer coisas boas, né, na sua área de atuação, no seu mercado, certamente as pessoas, o cliente, os fornecedores, eles vão querer te retribuir. E aí é que você vai conseguir ganhar muito com aquilo que você plantou. Então, gatilho de reciprocidade é muito bacana. A exemplo aí do que a gente quer fazer para os nossos pais, né? A gente sempre quer retribuir tudo aquilo que eles fizeram para a gente. Isso é normal e é um gatilho mental muito poderoso. Bom, eu não sei quanto tempo mais a gente tem, mas aqui eu estou falando de comunidade, mas eu falei também sobre autoridade nas redes sociais, eu falei sobre comunidade, na verdade, a gente, resumindo, né, essa ferramenta, a gente conhece com o nome de networking. Fazer networking é você criar conexões com outras pessoas de interesse, né, profissional e muitas vezes pessoal também. E a minha dica de ouro é que você sempre ajude, né, a sua tribo, que você sempre crie situações interessantes para ajudar a sua comunidade. Então, eventos, grupos, é importante, grupos de conhecimento, grupos de compartilhamento de conteúdo, indicações, tudo que você puder fazer para fomentar, né, a sua tribo, né, para ajudar a sua tribo, isso certamente vai ser reconhecido por eles. Muitas vezes, esses profissionais, essas pessoas que estão dentro da sua tribo, elas vão enxergar isso com bons olhos e vão querer retribuir com toda certeza. Falando um pouco agora, mais um pouquinho de água. Lembrando que eu também estou aqui treinando, aprendendo com vocês.
né? O meu forte mesmo é o olho no olho, concluindo lá compartilhamento da minha história, né? Da minha trajetória, que muitos falam que é um exemplo. Eu agradeço muito por isso. E olhando para trás agora, realmente eu percebo que eu fiz a lição de casa, né? Em um determinado momento da minha carreira, eu decidi que eu queria estudar gestão jurídica, porque por mais que eu conhecesse a administração através de estudos teóricos, através da minha própria empresa, eu precisava me especializar nos assuntos pertinentes à gestão para o advogado, né? Por exemplo, o financeiro para um advogado é diferente do que para uma empresa convencional, né? O advogado, o dono de um escritório, ele precisa controlar a hora, precisa controlar tipos de profissionais, o tempo de cada profissional, se é um advogado sênior, pleno, sênior, júnior, se é um estagiário, para ele fazer uma composição de custos bem feita e para que ele possa conseguir cobrar bem do cliente, né, de acordo com as tabelas, etc. Aí, ou seja, para que ele possa criar a composição de valores, ele precisa entender minimamente sobre o custo das horas, os custos intangíveis e por aí vai. Então, o que eu estou querendo dizer é que eu percebi isso e fui buscar centros de estudos, cursos, eventos, congressos, seminários para me especializar. Eu fui atrás e participava de todas as Senalols na época, que eram a feira era separada dos congressos, então eu sempre fui muito ativa desde a primeira Fenalol em 2003. Eu sempre participei ativamente, sempre estudei e busquei conteúdo para me aprimorar e conseguir levar uma informação de qualidade para o meu cliente. Em 2003 também eu conheci o CEAI, que era o Centro de Estudos de Administração de Escritórios e Departamentos Jurídicos. Eu me tornei associada, eu fui convidada pela fundadora do CEAI, que é a Ana Luísa Boranga, que hoje não está mais no segmento, ela já se aposentou, mas é uma pessoa que eu tenho assim uma grande admiração por ser uma mulher na época no segmento jurídico. Isso era um desafio, né? Uma mulher chegar num escritório de advocacia ou num departamento jurídico e falar sobre assuntos relacionados à gestão, né? A controles, etc. Então, vai aqui um beijo grande para Ana Luísa Boranga. Ela sempre terá minha eterna admiração por ser uma pioneira, não só no assunto, né, gestão estratégica, mas também por ser um exemplo, né, de mulher que certamente enfrentou muitos desafios aí nesse segmento, que ainda hoje é um segmento masculino. E eu não venho aqui ser feminista, eu sou uma pessoa que eu luto pela igualdade e eu acho que eu demonstro isso nas minhas ações e com a minha própria história. Mas, infelizmente, o segmento jurídico ainda hoje é um segmento masculinizado, né? Está mudando bastante, hoje os índices mudaram muito, mas lá em 2001, 2003 era muito difícil, então realmente existem aí algumas referências para a gente, como a própria Lara Sellen, que está aí nesse grupo também de palestrantes, que também trabalhou, fomentou muito a gestão estratégica. Continuando a sequência aqui da minha carreira, eu fui convidada pelo próprio CEAI para coordenar um comitê que era denominado Comitê de Gestão Estratégica para Departamento Jurídico. E aí, quando eu recebi o convite, eu me assustei, apesar de ter feito muitos projetos em grandes empresas, grandes companhias, como JBS, Ultragaz, quase todas as empresas da holding, Ultrapar Participações, eu implantei projetos pessoalmente, algumas seguradoras também, como a Mitsui, BB Mafra, enfim.
foram grandes, Kia Motors, grandes empresas que me trouxe bastante conhecimento teórico e também prático de como funcionava no dia a dia ali um departamento jurídico. E aí, a diretoria do SEAI, percebendo isso, eles me convidaram para coordenar o comitê de departamento jurídico do SEAI. Eu pensei bastante, mas eu resolvi aceitar o desafio, porque são nessas situações que a gente acaba buscando e trazendo oportunidades, né? Não só de aprender, mas também de compartilhar. Então, a gente está falando aqui de criação de comunidade. Quando eu aceitei, quando eu assumi a coordenação do Comitê de Departamentos Jurídicos do SEAI, eu comecei ali a criar uma comunidade. Eram gestores de departamentos jurídicos de todo o Brasil que vinham para São Paulo para assistir, né, as aulas que aconteciam uma vez por mês. A gente se reunia normalmente na região ali da Avenida Paulista. Eu normalmente mapeava entre os próprios gestores um tema, um assunto que estivesse em evidência, enfim, um assunto que estava gerando problema para eles, e aí eu trazia alguém que tivesse autoridade para falar sobre aquele assunto. Então, a gente falava sobre controladoria, a gente falava sobre CVM, a gente falava sobre direito digital, marco civil da internet, enfim, todos aqueles temas, né, que realmente compliance foi um assunto que eu acompanhei bastante também, logo que entrou, né, as regras, normas e leis de compliance aqui no Brasil. Eu me preparei, eu estudei muito para isso, para conseguir resolver, na verdade, o problema dessa minha comunidade. Então, percebam que para criar um grupo, para criar uma tribo, é importante você trazer soluções também. E é claro que ali você vai ganhando autoridade. Hoje, na verdade, só para concluir aqui, depois do SEAI, o SEAI acabou, infelizmente, as pessoas não tinham tempo de conduzir o SEAI. E aí eu fiquei muito chateada, porque era um tema que eu gostava muito, né, de fomentar, de aprender, de trocar ideias, trocar, enfim, situações ali com outros gestores, com clientes meus. Eu adorava também levar, como até hoje, né, levar conteúdo para o meu cliente. Como eu falei no começo aqui, né, o meu cliente ideal, o meu avatar, é aquele cliente que respeita o meu trabalho, que entende que o meu trabalho vai ser uma ferramenta de apoio importante para o desenvolvimento do trabalho dele, que pode ser técnico, trabalhista, por exemplo, como a gente falou aqui. Então, eu percebi, né, que esses eventos do SEAI fariam bastante falta no nosso segmento. E aí eu criei o primeiro seminário de gestão estratégica para escritórios e departamentos jurídicos da ESG Corp, que já era a minha empresa, a empresa que eu fundei lá em 2003. A ideia inicial era que eu fomentasse a gestão estratégica, principalmente fora do eixo Rio-São Paulo. Então, o primeiro seminário de gestão estratégica da ESG foi realizado em Fortaleza. Foi em 2012, 2013, eu não me lembro exatamente, mas foi um seminário maravilhoso. Eu tive o apoio, né, do Alexandre Maia, que é o gestor da Nufarm, lá de Fortaleza. É uma pessoa que é um amigo até hoje. Nós participávamos de grandes eventos juntos. E ele falou, poxa, Eliane, você podia levar esse tema para o Ceará. Eu sou filha de cearense, né? Apesar de ser paulistana do centro de São Paulo, nasci no Belenzinho. Eu sou filha de cearense e eu fiquei muito animada. Meu pai tinha falecido e eu quis fazer uma homenagem para o meu pai. E eu criei o primeiro seminário de gestão estratégica para escritórios e departamentos jurídicos do Ceará, que aconteceu na Federação das Indústrias do Estado do Ceará, lá em Fortaleza. Foi um projeto maravilhoso, porque eu tive a oportunidade de levar profissionais daqui de São Paulo
Depois de ter feito a lição de casa, de ter batido de porta em porta para vender o projeto lá no Ceará, entendido as necessidades e o momento, né, do advogado empreendedor cearense, né, que o momento naquela época, principalmente que rede social não era tão utilizada, né, a gente já falava bastante de gestão aqui em São Paulo, mas lá não. Então eu tive a sensibilidade de entender, né, qual era o nível técnico que nós falaríamos. Eu mapeei os palestrantes, não só de escritórios, mas também de departamentos jurídicos de São Paulo, de outros estados e também do Ceará. E a gente criou um congresso, um seminário de um dia inteiro com muito conteúdo, muito case prático, não só de escritório, mas também de departamento jurídico. Tivemos aí o apoio de vários fornecedores de ferramentas para gestão, software, livrarias e etc. E aí, nesse mesmo momento, eu percebi que seria importante dedicar um tempo, né, dessa minha viagem, né, no caso Ceará, que foi o primeiro seminário que a ESG Corp realizou. Eu criei um evento num restaurante e esse evento aconteceria na véspera do seminário. Então, era um momento único de reunir pessoas aí. A gente está falando de comunidade, lembra? Criar grupos ali para aquele seminário. Eram os participantes, os palestrantes, os patrocinadores que se reuniriam para jantar, para discutir sobre o que aconteceria durante o evento e também para se conectarem. Então, foi uma experiência fantástica. Depois dessa primeira edição, nós fomos para Bauru, que foi o segundo seminário. Foi onde eu conheci o nosso presidente Caio, o Alessandro Bien, que era o presidente na época. E foi uma casa também que eu aprendi muito. Fiz outras edições, não só o primeiro seminário, a gente fez outras edições também, sempre evoluindo no tema e levando assuntos pertinentes para aquele momento. Então, evento conecta, né? Se você reúne pessoas e consegue trazer informação, comida, né, e assuntos pertinentes ali do seu avatar, do seu grupo, certamente você vai fortalecer muito mais essa sua comunidade e conseguir desenvolver um trabalho bacana. Então, foram 31 seminários em todo o Brasil, até que ano passado nós resolvemos criar o Legal Experience, que foi um evento incrível, né, com uma palestra show ao final, mesmo perfil de congresso, de seminário, com painéis fomentando a gestão, e ao final uma experiência show que foi realizada pelo Masterchef, pelo jurado do Masterchef, o Henrique Fogaça, que é um grande cozinheiro, um grande empresário, pai, e que certamente levou muito conteúdo prático ali durante o preparo de um prato. Né? Muita gente falou para mim, nossa, Eliane, mas o que tem a ver comida com advocacia, comida com a administração? Tem tudo a ver. Quando você vai preparar um prato e você vai, enfim, porque você quer reunir pessoas no seu aniversário ou em uma festa para comemorar qualquer coisa, você precisa ter minimamente um planejamento. Quantas pessoas virão? Quem serão essas pessoas? O que você vai cozinhar? Qual a quantidade? Né? Se você mesmo vai cozinhar, você vai ter que estudar a receita antes, identificar se você tem os ingredientes em casa. E aí, durante o preparo, você vai ter um processo ali, né? Se você vai fazer, sei lá, um brigadeiro de sobremesa, você não pode colocar primeiro o chocolate e depois o leite condensado. Né? Se você colocar primeiro o chocolate na panela, aquele chocolate vai queimar. Então, para tudo existe um processo, né? E isso que foi apresentado durante o Legal Experience de 2019. O Henrique Fogaça, ele cozinhou junto com 3 grandes líderes da advocacia
e cozinhou um risoto de brie, e durante o preparo desse prato ele foi usando analogias, né, à gestão. Ele mencionou também ferramentas como o PDCA, que é o Plan, Do, Check, Action, né, planejar, realizar ali na prática, checar e voltar corrigindo, né, auditando. Essa é uma das ferramentas de gestão que a gente utiliza quando a gente vai criar um projeto. Bom, basicamente é isso. Se você vai criar um projeto de divulgação da sua marca nas redes sociais, eu sugiro que você comece criando autoridade, falando sobre aquele assunto que você gosta, treine nas câmeras, se você não tem familiaridade, treina bastante, o treino é tudo, não adianta, né? Eu também estou aqui treinando. É importante você mapear quais são as redes sociais e os meios de comunicação que você vai divulgar esse seu trabalho, né? Sempre pensando em levar conteúdo que vai agregar valor para o seu avatar, né? Aí muita gente fala para mim, mas eu vou dar o conteúdo de graça. É claro que não. Eu falei aqui do Henrique Fogaça. O Henrique Fogaça é um super cozinheiro. Eu o acompanho, eu adoro cozinhar, Cozinhar Conecta. Comprei já cursos online do Henrique Fogaça e nem por isso eu sou chefe, né? Ele é um chefe renomado. Eu vou aprender com ele algumas receitas que eu vou utilizar, mas eu nunca vou concorrer com ele. Então é importante você ter essa premissa também. Não é porque você vai compartilhar conteúdo nas redes sociais que o seu cliente vai deixar de te contratar. É justamente o contrário. Você vai ganhar a confiança e a empatia do seu avatar e certamente você vai ter muito mais facilidade para conseguir se conectar e vender o seu serviço para esse avatar. Bom, eu espero que eu tenha conseguido trazer um pouco de ferramentas aqui sobre o marketing digital. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, eu estou em todas. Eu tenho um canal também no YouTube, estou no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Tenho alguns grupos aí de OABs e de gestão jurídica, né, que participo de todo o Brasil. Tem alguns eventos também que eu participo, que eu compartilho o meu conteúdo em OABs, associações. Enfim, eu estou sempre à disposição. E quem precisar de qualquer coisa, eu vou estar sempre à disposição para ajudar no que eu puder. Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez. Eu espero que vocês tenham gostado. Cuidem-se, cuidem de você mesmo, do seu corpo. Aproveite o momento para estudar, para escrever o seu projeto, para colocar em prática o seu projeto. Cuida do seu corpo, se alimente bem. Cuida dos seus pensamentos, né? Evita o medo, é comum a todos nós, mas quando vier o medo, muda os pensamentos. Vai ver um bom filme, vai cozinhar com a sua família, enfim. Espero que a gente possa passar por tudo isso e que a gente saia de tudo isso melhores do que a gente entrou. Com certeza isso vai acontecer. Eu deixo aqui um beijo grande, né? Espero que todos estejam bem, que fiquem bem. E um grande abraço e até a próxima. Beijo, tchau.